Boa noite. Quem é que quer tirar a dúvida aí sobre o Enem? Vamos lá, galera. Boa noite. Tô aqui para tirar a dúvida de vocês sobre o Enem. Bora lá. Mandem perguntas nos comentários ou então na caixinha que tem um balão aí. Fique à vontade para mandar. Salve, Alan, Ageu, beleza? Como é que vocês estão, galera? Como é que tá aí? Como é que estão os estudos? Manda a dúvida aí que vocês tiverem. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Entendi. E aí, galera, vamos conversar. Manda aí as dúvidas sobre o Enem. Stories. Tá dando pra me ouvir? Ou não? Alguém tá todo. Vocês conseguem me ouvir ou não? Deixa eu ver. Sim, beleza. Então beleza. Nada de gabarito. Pode, é isso mesmo. Boa noite. É isso mesmo, pô. Se for pra ficar nervoso, melhor nem olhar gabarito não, pô. Porque dependendo da quantidade de acertos pode te atrapalhar no segundo dia. E agora no segundo dia tem que ter muito foco, porque é um dos principais, né? A prova de matemática mesmo vai fazer muita diferença na sua nota. Então vocês têm que estar concentrados para conseguir melhor na parte da matemática. Eu tava até dando uma olhada aqui nos principais assuntos, assim, de matemática, que são aqueles mais fáceis, né, para vocês conseguirem fazer primeiro. Tipo, eu tava até olhando aqui a prova do ano passado. Sempre tem uma questão assim, ó, tipo de funções, ó. Questão de função, pode saber que é alta probabilidade de ser uma questão fácil, viu? Então bater o olho numa questão dessa. Além de função, tem as questões de geometria de posição, tipo essa aqui, ó. Essa aqui do ano passado, é claro que essa aqui já não foi tão fácil. Normalmente essa questão é fácil, né? Só que a do ano passado, especificamente da aplicação impressa, eu achei um pouco até difícil. Foi intermediário, vamos dizer assim. Eu olhando o PPL foi fácil. Então assim, a probabilidade de ser fácil é muito grande, sabe? Além disso, quando vocês olharem, tiver esses gráficos assim, ó, somente esses gráficos em barra, sim, provavelmente uma questão ou fácil ou intermediária. Então vocês podem tentar fazer logo. Deixa eu ver mais qual. Essa outra aqui, ó, outro exemplo de gráfico. Então, olhando questões assim, às vezes dá lá mistura gráficos com porcentagem, fala alguma coisa de população, normalmente falando de país ou regiões, alguma coisa assim. Aí vocês podem fazer logo essa que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Que são questões fáceis. Deixa eu ver mais qual. Ou então questões que envolvam volume. Você fazer conversão de volumes, que nessa aqui, ó. Essa aqui foi uma questão do ano passado que falava de torneira. E o aluno tinha que fazer a transformação entre ml, né? Fazer também o uso dessas potências de 10, então saber fazer a manipulação dos cálculos e ao mesmo tempo calcular a porcentagem, certo? Então, olhando questões assim, são questões mais fáceis, questões que você deve fazer antes, de preferência nas 2 primeiras horas da prova, certo?
Olha novamente o que eu falei nesse instante, olha. Essa questão aqui, você olhando a questão que tenha gráfico, porcentagem, falando que seja de população, aqui no caso está falando de produção, de um perfume, essas coisas. Então pode saber que essa questão dificilmente vai ser difícil, vai ser a questão fácil ou intermediária. No começo eu falei questão de funções, né? Veja essa outra aqui, ó, de função também, ó. Então você olhando o gráfico com esses traços assim, a questão basicamente vai pedir para você fazer uma análise. Ah, em quais momentos do gráfico aconteceu isso? Então é só você fazer uma análise mesmo, é bem prático, não precisa nem fazer cálculo na maior parte das vezes. Então, vocês olhando a questão que tenha ou aqueles gráficos tipo de pizza ou de barras, né? Vocês já tentem fazer primeiro. Olhando questão que envolva funções, tenta fazer logo também, que provavelmente vai ser uma questão fácil, certo? Mais função, olha só. Essa aqui foi uma questão que é relação de volume e tempo dentro dessa garrafa. Aí você teria que saber o que? Teria que saber analisar dentro desse gráfico como é que cresceria o volume, certo? Então era basicamente você notar os pontos em que o volume seria constante, então o crescimento seria como em linha, uma linha reta, certo? E a partir do momento que vai afunilando essa garrafa, o volume ele iria subir mais rapidamente, a altura, né? Então, mais uma questão fácil, que vocês têm que ficar atentos a isso. Por quê? Porque eu acabei vendo, quando saiu o resultado do Enem, que muita gente que às vezes, né, vai lá, tira uma quantidade maior de acertos e mesmo assim a nota baixa, certo? Então vocês têm que ter muito cuidado com isso. Então quando vocês forem olhar a prova, vocês têm que fazer logo uma caça às questões fáceis. Então não é para você seguir a sequência, entendeu? Você vai ter que procurar essas questões que eu estou falando para vocês, certo? Porque assim vocês terão a garantia de ter mais pontos pela TRI, a teoria de resposta ao item, certo? Então se você ficar lá perdendo tempo, fazendo questão de logaritmo, fazendo questão de equação de segundo grau logo de primeira, você vai perder esse tempo, vai perder energia e vai provavelmente prejudicar seu TRI se você não conseguir fazer a totalidade das questões, né? Então tenham muito cuidado com isso, para que vocês consigam fazer primeiro essas questões que são mais fáceis, tá? Então, no domingo, lembra disso, lembra de mim lá no domingo, na hora da prova. Você vai chegar na hora da prova, você vai ter que ficar 30 minutos lá esperando a prova começar. Tocou lá, pode começar a prova. Aí você vai fazer o que? Vai abrir tanto lá na parte de matemática quanto de natureza à procura das questões fáceis. O Vestmed colocou: melhor começar fazendo todas as fáceis e médias de matemática antes de natureza. Olha, a minha estratégia que eu montei assim, que eu vi que inclusive muitos alunos se deram bem com ela, é fazer 1 hora de cada. Então como é que seria isso? Você pode começar com 1 hora de natureza, depois 1 hora de matemática, ou ao contrário, certo? O que eu aconselho principalmente, assim, apesar de no meu último Enem eu ter feito primeiro 1 hora de natureza, eu comecei com natureza, certo? E depois eu fiz 1 hora de matemática, depois natureza, depois matemática. Hoje eu aconselho os alunos a começarem com matemática, porque matemática ela dá um maior retorno em pontos para a mesma quantidade de acertos. Aí você vai falar: Ítalo, mas a faculdade que eu quero, natureza tem um peso maior. Gente, mas mesmo assim, às vezes a diferença de pontos é tão grande que mesmo tendo peso maior para a natureza, compensa você dar uma dedicação assim um pouco maior para a matemática, certo? Então tenha atenção nisso. Se por acaso a faculdade que você mais queira entrar, você achar, essa natureza, eu quero medicina, por exemplo, no curso e natureza tem um peso maior, eu vou deixar a matemática de lado. Não façam isso, gente. Isso aí é um erro, não façam, porque a matemática é muito importante. É tanto que em todos os anos que eu fiz o Enem, todos os anos, mesmo eu tirando às vezes a menor quantidade de acertos em matemática, ela sempre dava a maior pontuação, sempre. Então assim, ó, pra você ver a importância da matemática.
Isso aí, vai lembrar, sim, lembra disso. Então vamos lá. Agora de natureza. Espera aí que eu vou pegar uma prova aqui do ano passado, só um momentinho. Rapidinho. Eu tô com a de matemática na mão. Deixa eu pegar aqui. Tô aqui com meus simulados do ano passado. Pra vocês verem. Não fiz poucas provas. Isso aqui, ó. Segundo dia do Enem 2020. Vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês as de natureza. Eu mostrei de matemática. Vejam só. Primeira página da prova de ciências da natureza. Olha só. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 questões, certo? Dessas 5 questões, todas são teóricas. E nenhuma dessas foi preciso fazer cálculo. Beleza? Segunda página, olha. Mais 1, 2, 3 questões. Dessas 3, apenas uma de cálculo, que foi uma de física. Então vamos ver. Observe. 2 páginas de natureza, apenas 2 de cálculo. Vamos para a terceira, olha só. Terceira, mais 1, 2, 3, 4. Apenas uma de cálculo. Vamos para outra. 1, 2, 3. Nenhuma de cálculo. 3 questões, todas teóricas. O que eu quero dizer com isso? Quando vocês forem começar a prova de natureza, não façam as de cálculo, certo? Porque é muito provável que essas de cálculo serão difíceis, intermediárias ou difíceis. É raro ter uma questão de cálculo de natureza que seja mais fácil, certo? Então, qual é a jogada aqui para vocês fazerem as questões primeiro, as questões teóricas? Então, se você for olhar, vai ter bastante questão teórica. Quase a totalidade da prova de natureza é de questão teórica. Qual câmera de celular? Tô no iPhone. Gente, ó, fique à vontade para mandar dúvida, beleza? Fique à vontade, vamos lá. Tá, então voltando aqui para a prova. Então assim, mais questões. Aí você vai olhar, certo, Ítalo, mas dentro dessas teóricas, não vai ter difícil? Claro que vai ter. É que nem aqui, por exemplo, você olha uma questão, essa de química, aí vai estar ao contrário para você, eu acho. Mas dá para ver que aqui a gente tem uma equação de equilíbrio, né? Talvez ela será uma intermediária, tá bom? Mas ela vai continuar sendo mais fácil do que uma intermediária de cálculo. A probabilidade de essa questão, de as questões de cálculo terem sido mais difíceis, serem consideradas, né, quando elas foram testadas, calibradas, é muito maior, certo? Aí você olha essa questão aqui de física, uma questão que envolve resistores, tá vendo aqui os resistores? Tem aqui um gerador. Tá vendo o que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei uma letra D de difícil. Eu não fiz essa questão no início, certo? Eu pulei essa questão, fui para outra. Fui para essas aqui, ó. Essas aqui eu deixei lá pro final da prova, entendeu? Então, gente, vocês têm que ter essa estratégia. Então, ao invés de ficar aqui às vezes 10, 15 minutos tentando fazer, falei, não, vou para a teórica, que eu leio aqui e interpreto. Se eu sei fazer, eu marco. Se eu não sei, ou fiquei em dúvida, bota aqui uma marca, fiquei em dúvida, e vou pra bola pra frente. Entendeu? Júlio Fardim perguntou quais você errou de natureza. Deixa eu procurar aqui, foi... Deixa eu ver... Teve uma nula, que foi aquela lá de biologia, né? Falando lá das plantas e tal. Teve essa aqui que eu errei, que foi a do ciclo do carbono. Eu acabei me confundindo, eu fiquei com dúvida nas duas, aí eu marquei errada, né? Normal isso acontecer no Enem. Mas assim, é porque realmente na hora de interpretar eu não consegui pegar assim, o que a questão queria exatamente. Teve essa aqui também da Torre Eiffel, essa aqui eu errei. Eu só errei as polêmicas. E essa 133 aqui, que foi a do refrigerador, que pergunta por que gasta mais energia. Eu achei uma questão maldosa, porque poderia ter mais de uma interpretação. Eu marquei uma dessas interpretações, né? Assim, olhando, analisando e vendo diretamente o que causa o
o excesso de gasto energético aqui desse refrigerador, realmente é a questão, né? Mas enfim, a gente tem que prestar muita atenção. Então, e outra coisa, gente, nas teóricas, vocês têm que ter cuidado redobrado. Leiam direitinho cada palavra, porque sempre nas questões do Enem tem palavras que vão restringir. Elas vão impor regras para você, certo? E você deve seguir essas regras. Se você não seguir, você pode se confundir na resposta. Então, que nem essa que eu errei do refrigerador, qual era a grande sacada? Era o enunciado. O enunciado falava, ó, o não atendimento dessa recomendação resulta em um aumento de consumo de energia. Então ele queria o quê? A causa direta do consumo. Entendeu? Eu marquei a causa meio que indireta, está relacionado? Está. Então por isso foi uma questão polêmica. Mas a causa direta foi o gabarito. É bom começar pela matemática, já que as outras são as mais fáceis para se fazer. Pois é, a estratégia que eu acho mais interessante... E assim, eu estou falando para vocês essa estratégia, mas é para vocês, assim, talvez lapidarem a forma de fazer a prova de vocês. Não é para você... Vamos supor, se você já está acostumado a fazer de um jeito, não estou falando para você abandonar o seu jeito. Certo? Por quê? Porque, como eu sempre falo nos stories, olha, você não pode fazer coisas de última hora sem testar antes, entendeu? Então o que eu estou falando aqui é para dar um pouco de direcionamento e ajuda. Que nem isso aqui, pô, vai fazer as questões de natureza, faz as teóricas primeiro, entendeu? Isso aqui, não tem como não fazer isso, certo? E em relação a começar com a matemática, a minha estratégia são, nas 2 primeiras horas, a gente revezar matemática e natureza. Começar 1 hora de matemática, depois 1 hora de natureza. Nessas 2 primeiras horas, você vai ter foco total nas questões fáceis. Porque é o momento que você vai estar mais descansado da prova. E sabe que esse segundo dia é desgastante, né? Muito cálculo, né? Da parte de matemática, prova de matemática toda, 99% é cálculo. Então, a estratégia é que nessas 2 primeiras horas, você consiga garantir as questões fáceis, entendeu? Eu estou com medo de começar pela matemática, não sou boa muito nas exatas. Olha só, mas, então, faz aquilo que eu falei para você, olha. Você vai olhar quais questões de matemática, as questões de função, as questões que tiverem gráfico, aqueles gráficos de pizza, né? Elas costumam ser grandes, até assustam essas questões, mas normalmente elas são fáceis, entendeu? Então, tendo esses gráficos, gráfico de pizza, função, para você só interpretar o gráfico, às vezes nem precisa fazer cálculo, às vezes é só uma soma que você tem que fazer. Qual o intervalo do gráfico aconteceu tal coisa? Só isso. Então, foca nessas aí, que elas são mais fáceis. Entendeu? Para você garantir essas fáceis logo. Aí depois você faz a de natureza. Agora vamos supor, não, então eu quero começar com a de natureza, já acostumei. Ok, então o que você faz? Primeira hora de natureza, foco nas questões teóricas. Na segunda hora você vai fazer a de matemática, procurando essas questões aí que eu falei para você de matemática, que são as fáceis. Tá certo? Essa foi hard mesmo, aquela questão lá foi tensa. Essa de termodinâmica foi punk. A do refrigerador, essa foi tensa. Do refrigerador, você fica, caramba, qual das duas, né? Então, infelizmente, às vezes acontece. As questões do Enem, você ficar entre duas que realmente assim, são muito plausíveis, muito mesmo. É tanto que tem hora que até os cursinhos eles se confundem aí no gabarito preliminar, né? No extraoficial. Mas assim, são a menor parte das questões, tá certo? Então você também não pode ficar muito pilhado com isso, apontar, então a prova não presta, não é assim, são algumas questões, né, que ficam, tem essa polêmica aí. O restante foi tranquilo, tá certo? Então, beleza, só voltando à nossa estratégia. 2 primeiras horas, questões fáceis. Nas 2 horas seguintes, vai ser o quê? Vai ser você voltar para tentar fazer as de cálculo, tentar ver aquelas que você tenha ficado com dúvida, às vezes as teóricas, você ficou com dúvida, você volta nelas, entendeu? Então, a primeira etapa que você vai fazer, foco nas fáceis. Segunda etapa, foco agora nas intermediárias, aquelas que você acha que são fáceis, mas mesmo assim você tem ficado em dúvida, vai nelas também, entendeu? Então, aí a gente vai, as 2 horas seguintes, vai ser nessas. Veja que nessas 2 horas seguintes, que você vai começar a lutar pra caramba, você vai estar meio que com as fáceis garantidas, entendeu? Então veja a importância de vocês terem essa estratégia.
Jamais siga uma sequência certinha, vai fazer a 1, a 2, a 3, não. Vai pulando mesmo, não tenha dó de pular a questão, beleza? Isso é muito importante. E depois, no fim da prova, como é que eu fazia, por exemplo, para a marcação do gabarito? Chegou nos 30 minutos finais, para tudo e vai marcar o gabarito. Deixa a live salva. Eu acho que eu vou deixar. Olha só. 30 minutos finais, para tudo e vai marcar o gabarito. Porque você tem que garantir isso que você já fez. Você não pode arriscar, você já gastou horas do seu tempo fazendo aqui as questões da prova. Para chegar e marcar errado lá no gabarito, no cartão resposta, né? Não pode ser assim, pô. Então você vai ter que nos 30 minutos finais parar tudo, marcar as questões que você já tiver feito, certo? E depois, se sobrar tempo, aí você vai lá e tenta, às vezes, fazer aquelas questões que são mais difíceis ainda, aquelas que você não tenha conseguido fazer, entendeu? Então, na parte final que você vai lidar com essas questões mais complicadas mesmo. Então, veja que você já vai ter garantido aquelas questões fáceis e intermediárias, certo? Veja a importância disso para a teoria de resposta ao item. Então, essa estratégia que eu criei conforme eu fui fazendo prova, que eu fui tendo mais prática, entendeu? Fui vendo, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui... Então, é o que funcionou para mim, tem funcionado para os meus alunos da Gabarita Veste, e eu tenho certeza que alguma dica aqui vai te ajudar, certo? Quando tiver, deixa eu ver a pergunta, quando tiver a certeza de que as questões que fiz estão certas, já posso passar para o gabarito. É uma opção que você pode fazer também, tá? Só tem gente que faz assim, vai fazendo, isso aqui, aí depois vai lá e marca. Assim, como é de cálculo, né, eu acho que dificilmente você vai mudar, realmente. Então assim, só deixa então para não passar aquelas em que você esteja realmente com dúvida. Ou então você espera um pouco, deixa lá mais para metade da prova, aí você já passa algumas, entendeu? Se você quiser mudar alguma coisa, você vai ter essa oportunidade de mudar, entendeu? Sim, quando às vezes você olha um detalhe depois, às vezes você está folheando a prova e você olha um detalhezinho. Então assim, talvez dando um tempinho, mesmo que você tenha certeza, espera um pouco, aí depois você volta e marca. Tá certo? E aí, gente, mais dúvidas? Há alguma dica para identificar questões fáceis? Que nem eu estava falando no começo. Basicamente, de natureza, são as teóricas. Grande parte das questões é de teóricas. E é claro que as questões de física costumam ser um pouco mais difíceis, mesmo sendo as de física teórica, certo? Então você vai focar primeiro em quais? De biologia, de química, principalmente biologia. Então se você tiver que... eu quero ver as faces das faces nessa primeira hora que eu for fazer de ciência da natureza. Então você vai focar em quais? Das de biologia teóricas, certo? Que é quase certeza que serão fáceis. Quais são as difíceis de biologia? Que costumam ser difíceis, nem sempre, né? Mas costumam. São as de genética, às vezes tem uma decoreba ali de genética e tal. Às vezes tem você ter que calcular alguma probabilidade, então costuma ser um pouco mais difícil, certo? Agora você olhou, questão de biologia que tenha ecologia, certo? Normalmente tem várias questões de ecologia por prova do Enem, então você já tenta fazer logo, para você ficar livre. Questões de química, que você tem que analisar gráfico, tem que analisar alguns processos lá de separação de mistura, tenta fazer logo também, entendeu? Indo para a parte de matemática, questões de função. Eu estava até aqui com a prova aberta, que nessa aqui, ó. Isso aqui é só análise de gráfico, tá vendo? Essa aqui esse é do Enem 2020 impresso. Só análise de gráfico que tem função. Não tem um cálculo nessa aqui de matemática, entendeu? Outras, sempre, gente, sempre tem uma questão de geometria de posição. Que é, às vezes você olhando por cima, um objeto, ou então tem uma trajetória de uma formiga, você olhando o plano ortogonal, na parede, alguma coisa assim, sempre vai ter. Então essa questão normalmente é fácil. Outro tipo de questão, normalmente vem 2 ou 3 dessas. Essas que contêm um gráfico ou de pizza ou desses aqui, na vertical mesmo. Que são questões
que perguntam ou de eficiência, falam de produção, alguma coisa de exportação. Às vezes elas também envolvem porcentagem, certo? Aqui, ó, mais uma. Mais uma aqui. Fácil também. Quer ver? Eu vou achar mais outra. Então, 3 desse estilo na prova de 2020 de matemática. Mais uma de função aqui, ó. Sem cálculo nenhum, só você analisar a situação e ver aqui o gráfico, como é que deve ser esse gráfico. Então essas questões aí, você pode já começar com elas de matemática. Você ficou nervoso no segundo dia de prova, qual a dica para se manter firme e seguro? Sim, fiquei nervoso, porque eu sou um pouco ansioso, mas as dicas são as seguintes. No sábado, você tentar descansar mais. Porque quando você se fica muito desgastado, então você acaba ficando assim, eu era assim, eu ficava, eu tô cansado, não vou conseguir fazer essa prova, a prova é grande, aí vira uma bola de neve. Então o que que vocês devem fazer? Hoje é quinta-feira, então a partir de amanhã, na sexta, já começa a reduzir o ritmo de estudos, certo? E também não deixe só para o sábado, né? O sábado é o principal, mas descanse também na sexta, entendeu? Isso não quer dizer que você vai deixar de estudar na sexta, não é isso. Você pode fazer menos questões, ou então ter um estudo mais tranquilo, que seja um estudo às vezes mais teórico, assistir vídeo, ou então pegar suas anotações que você fez durante o ano. Pega as anotações daquelas questões que você tiver errado. Ah, eu errei aquele macete, aquele negócio lá que eu estou errando direto. Vai lá e revisa isso, entendeu? Não precisa você falar, vou fazer uma prova inteira amanhã de natureza e matemática. Não, gente, agora chegamos no tempo de começar a reduzir o ritmo e descansar. Porque quando você está mais descansado, você vai estar com sua memória melhor. Você vai conseguir fazer mais questões em menos tempo. Você vai ter maior concentração na hora da prova. Você vai conseguir também interpretar melhor as questões. As questões de matemática mesmo tem muitas variáveis, muita coisa assim, muita regrinha, entendeu? Então você, estando mais descansado, você vai conseguir lembrar, ah, faltou aquele negocinho aqui que eu não estava prestando atenção, mas agora eu lembrei. Estava no começo do texto, entendeu? Então é muito importante que vocês estejam com energia também durante essa prova, entendeu? É uma prova pesada e vocês precisam respeitar isso, precisam respeitar esse tempo de descanso para chegar lá na prova e dar o melhor de vocês, entenderam? Então, a minha dica é essa de hoje, dessa live surpresa. Foco nas fáceis, 2 primeiras horas, foco na fácil. Façam uma caça às questões fáceis. Eu estou fazendo questão de repetir isso porque é muito importante mesmo. E foi exatamente o que eu fiz, certo? Quais são as fáceis de natureza? Principalmente teóricas, que são a maioria. Dessas teóricas, quais são as mais fáceis? As de biologia, depois de química e por fim de física. Você vai tentar fazer logo, primeiro. As de cálculo de natureza para a segunda parte, segunda metade do tempo. Matemática, quais são as fáceis principalmente? As de função, as de gráfico, porcentagem, geometria de posição, certo? Então, está aí a dica para vocês. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer agora, certo? Aqui já foi a dica de estratégia de prova. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, gente, vou fazer o seguinte, vou encerrar essa live aqui. Já acho que deve ter dado uns 30 minutos, nem olhei a hora que tinha começado. Mas assim, agradeço a presença de cada um. Qualquer dúvida, podem mandar lá na caixinha também dos stories. Se vocês quiserem mais lives também, pode mandar lá para mim que eu faço. Tá certo? Então, tenho muito foco a partir de amanhã. Comece a descansar. Não vai dar uma de doido e ficar estudando 24 horas do dia, não. Por favor, não faça isso, tá? Você precisa ter estratégia. É importante ter estratégia para você conseguir maximizar a sua quantidade de acertos e, consequentemente, os seus pontos. Beleza? Então, gente, muito obrigado e até a próxima. Aguardo vocês lá nos stories também, tá certo? Um abração, até logo.